Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hacker Free Day. A aula de hoje vocês vão estar aprendendo a como burlando a proteção de upload de imagem. Ou seja, o que que a gente vai tentar, o que que a gente vai fazer nessa aula aqui? A gente essa vai ser a primeira técnica, né, de como fazendo bypass, ou seja, burlando a proteção de upload de imagem. Ou seja, como vou estar utilizando essa máquina aqui de teste aqui, ó, é a é a DVWA, né? E ela tem vários tipos de vulnerabilidade aqui, ó, para ser explorada, brute force, command execution, é, de CSRF e etc. Claro, e que a gente, em outras aulas, a gente vai estar aprendendo como explorando elas. Só que a aula de hoje é de upload file, beleza? Ou seja, quando você está fazendo um pen test, você se depara com campo, com um campo assim de upload de imagem, seja para perfil, seja num post, seja lá para o que for. Onde você seleciona uma imagem, né? E caso vou usar essa aqui de teste, ó, essa árvore aqui, vou clicar em upload, onde você é utilizado para poder fazer upload de imagem, beleza? Vamos ver se upou aqui, só para ficar claro para vocês, aí ó, upou a imagem, beleza? Então, aí vocês estão perguntando, né? Mas e aí? Mas por que que é importante saber explorar upload esse campo de upload de imagem? Porque pensa assim, pessoal, se a gente, ao invés de fazer o upload de uma imagem e que essa imagem você sabe que vai parar lá no servidor, e como vocês sabem, como vocês viram, a gente consegue abrir essa imagem no diretório. E se ao invés da gente fazer o upload de uma imagem, a gente conseguir fazer o upload de uma shell, que no caso essa daqui, ó, vou dar um cat aqui para vocês verem, ó. Primeiro eu vou entrar como root, né? Sempre trabalhando como root aí. Aqui no desktop já tô aqui, ó. Vou dar um cat aqui na shell. Aqui, ó. Podem ver, ó. E esse arquivo aqui, .php, é uma shell. É uma web shell. Se você não assistiu o vídeo de web shell, vai lá na playlist Hacker Free, aqui do canal Hacker Free Day. É a playlist chamada Segurança Ofensiva. É uma das últimas aulas. Vai lá e confere. Então, que através dessa shell, web shell, a gente consegue executar comandos dentro do servidor. E através desse executando, a partir do momento que a gente consegue executar comandos dentro do servidor, a gente consegue fazer uma reverse shell, ou seja, fazer com que o servidor se conecte na nossa máquina, no caso, na máquina do atacante, beleza? Só que, ó, vocês viram que a gente upou a imagem ali, que é feito para upar a imagem. Só que se vocês reparar aqui, ó, ele tem uma proteção. Se eu tentar, por exemplo, upar a shell em formato .php, tá vendo aqui, ó? Formato .php, ou seja, não é um formato de imagem e não é um arquivo de imagem, né? Tá no formato .php. Se eu tentar upar esse arquivo .php, vocês vão ver que ele vai dar um erro, ó. Aqui, ó, você pode ver, ó, só imagem, tá em inglês aqui, só imagem não foi upada, tá vendo? A imagem não foi upada com sucesso, né, vamos dizer assim. Então, ou seja, ele dá um erro, ele bloqueia, ele não upa. E o que está correto. Só que
há várias formas, há várias técnicas de como tá fazendo bypass, né? Ou seja, fazer com que o firewall, a gente vai enganar o firewall mostrando para ele, enganar ele para, nós vamos enganar o firewall para mostrar para ele, fazer com que o firewall na verdade acredite, né, de que esse arquivo malicioso é uma imagem, só que no caso vai ser a nossa shell. Então vamos lá. Ó, é importante sempre explicar bem para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Então a gente já viu que a gente não consegue fazer o upload do arquivo .php. Muitas das vezes ele faz proteção baseado na extensão final. Ó, vou dar um MV. Para você, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mudar a extensão do arquivo, que no caso aqui depois desse ponto. Ó, então fazer um MV. Se você não sabe digitar comandos no Linux, você vai ter que assistir as aulas da playlist de segurança ofensiva. Tem duas partes, parte 1 e parte 2, de como tá utilizando o terminal do Linux. Comandos mais utilizados no Linux. Então lá você vai aprender. MV shell.php. Eu vou nomear para shell. Ao invés de só .php, eu vou colocar shell.php 7. Por que eu resolvi fazer isso? Lembrando, pessoal, que eu não vou direto ao ponto. Eu quero que eu trabalhe a mente de vocês para mostrar que num pentest você vai ter que fazer vários testes até encontrar uma técnica que funcione. Porque cada programador cria proteção de uma forma. Então você tem que testar várias técnicas. Há várias técnicas. Esse aqui é o primeiro método. Então, o que eu fiz? Você viu aqui que mudou o formato do arquivo, né? A gente renomeou ele para shell.php 7. Por quê? Pode ser que esse filtro de arquivo de segurança que está sendo feito seja apenas pro ponto PHP, ou seja, que é a primeira versão do PHP, pro ponto PHP. Só que como essa aplicação antiga, e se eu colocar a nova versão do ponto PHP? No caso, a versão mais recente é a 8, essa aqui é a 7. E se eu colocar, usar o PHP na versão 7.0? Será que ele vai bloquear ou ele vai deixar passar? Porque pode ser que ele só bloqueie o ponto .php, né? Vamos fazer o teste. No pentest vai acontecer isso, ó. Aí, ó. Deu erro, tá vendo? Ele não deixou, ele continuou bloqueando. Ele continuou bloqueando o arquivo. Então, vamos lá. Então não deu certo. Então, vou tentar outra forma. Se eu apertar a setinha para cima, volta o comando. Então, shell.php7. Eu vou renomear para shell.php 8. Então, vou estar utilizando se eu estar utilizando a versão mais recente, que é a 8, que é a mais top do momento, né? Vamos ver se ele vai bloquear. E assim no pentest vocês vão fazer, pessoal. Beleza? Vamos ver. Ó, também não deixou. Bloqueou também. Beleza. Então, há várias. Pode ser que ele esteja vendo ou pela extensão do arquivo, ou pela extensão do arquivo, ou pelo código binário do arquivo, que vocês vão aprender em outra aula, como está alterando.
ou informações dentro do arquivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero validar se ele está se ele tá fazendo por alguma dessas técnicas que eu disse para vocês, ou pela própria extensão aqui, ó, depois do ponto. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais colocar como PHP. Eu vou colocar como um formato de imagem mesmo, ó. Shell.jpeg, o mesmo formato dessa imagem aqui que ele aceitou, ó. JPEG. Vamos ver se ele vai upar shell.jpeg. Vamos testar para ver se ele está fazendo essa verificação apenas pela extensão do arquivo. Ó, você pode ver que a gente colocou, mesmo não sendo uma imagem, um arquivo de imagem original, mesmo ele sendo uma shell, a gente mudou o formato para um formato de imagem. Só que o que acontece? Se Só que o que acontece? Nesse formato, a nossa shell é inútil. Como vocês podem ver aí, ó. Ó, vendo? Vendo, ó, deu erro e tal, ó, erro no arquivo de imagem. Por quê? Porque para que a gente consiga injetar comandos no servidor, a gente precisa que essa imagem suba, que o servidor interprete como um arquivo de PHP. Senão a gente não vai conseguir executar comando com a nossa shell. Então se torna um arquivo inútil apenas mudar para formato de imagem. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Né? Eu vou até fazer um teste aqui, ó. Ó. Tanto que eu vou, ó, se tivesse dando certo, a gente conseguiria injetar comando assim, ó. Interrogação cmd, no caso eu programei a shell para fazer isso. E o comando id. Ó, vamos ver se vai injetar o comando, tá vendo? Ó, ele não consegue injetar comando, ó. Ele tá dando um erro, ele tá falando que isso aqui não é um arquivo de imagem. Então, a gente tem que fazer com que ele interprete esse arquivo não como imagem, mas sim como um arquivo PHP. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um teste, ó. E se a gente fazer assim, ó, mv, vamos lá, shell, jpeg, vamos renomear ele para shell, ponto, a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai fazer ponto, ponto php, se a gente fazer ponto php, ponto jpeg, ou seja, pode ser que ele deixe passar porque aqui ele vai fazer a verificação, o que vale como validação de arquivo ou de formato de arquivo, não importa se você colocar antes.php, ele vai fazer a validação do arquivo depois, ou seja, o último ponto para frente do último ponto e a informação que vem à frente vai ser a extensão do arquivo original, ou seja, daqui para cá ele não vai fazer verificação nenhuma, nem do nome. Ele vai fazer verificação do último ponto para frente. Ele vai considerar como o formato de imagem. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar shell.php e .jpeg. Porque possa ser que quando a gente renomeie, a gente upe ele assim, pode ser que por uma falha no código de programação do programador lá, ele não colocou para somente verificar esse último aqui, para interpretar o arquivo como apenas a partir do último ponto.
da última informação depois do ponto. Pode ser que ele colocou para interpretar o arquivo tanto daqui como daqui. Então, pode ser que a gente consiga enganar o Fire dessa forma, beleza? Vamos lá, ó. Pode ver aqui que realmente está no formato de imagem, ó, tá vendo? Tanto que se eu der 2 cliques aqui, ó, olha lá, ele abre até com o exibidor de imagem, mas não é imagem, como a gente sabe, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o upload dessa shell aí e que fazer com que o servidor interprete como arquivo PHP, que é o que a gente quer. Então vamos lá, upload. Ó, vocês podem ver que deu certo, que upou. Só que a gente quer saber se a gente vai conseguir executar comando através desse arquivo aí. Vamos lá no diretório onde foi salvo. Ó, aqui vocês podem perceber que o erro foi diferente já. Vocês podem perceber que o nosso arquivo está aqui, ó, que é o .php.jpg. Só que vocês podem ver, ó, warning, ele deu um warning aqui de exec, ou seja, se a gente vir aqui de novo na shell, ó, vocês podem ver que aqui na programação da shell eu coloquei esse comando aqui, ó, exec e com a chave chamada cmd, ou seja, esse comando exec aqui é o comando da programação da linguagem PHP, que é utilizado para poder executar comandos do sistema, beleza? Então aqui, o que ele está falando? Ó, execute, esse comando exec não pode ser executado ou seja, em branco. Não pode estar em branco, né? Ou seja, a gente tem que passar algum comando do sistema dentro do comando exec. Então ele traz um erro quando a gente não executa nenhum comando dentro dele. Então a gente sabe aqui que por mais que a gente upou ele no formato JPEG, por a gente ter passado antes .php, ele acabou interpretando como PHP. Então vamos ver se vamos tirar a prova de conceito se a gente vai conseguir executar algum comando aí no servidor. Vamos ver se a gente já está conseguindo executar comando no servidor. Eu vou dar um ponto de interrogação. Lembrando que eu vou deixar todos os arquivos aí na descrição do vídeo, beleza? E então, interrogação cmd, que lembra que aqui, ó, a gente deixou em cmd. Desculpa aí, pessoal. Vou fazer um negócio aqui, voltei já. Aqui dentro, você vê que dentro do exec tem esse cifrãozinho e cmd. Então, esse aqui é onde a gente vai ter que passar esse argumento aqui, ó, tá vendo? Depois do ponto de interrogação, a gente vai ter que passar cmd, que é o argumento, né? E a gente vai dar o sinalzinho de igual. E a partir desse sinalzinho de igual, a gente vai, através daqui que a gente vai executar comandos dentro do servidor. Vamos fazer um teste? Vou dar um comando id. Assim como esse comando aqui, ó. Desculpa. Assim como esse comando que a gente dá no Linux aqui, ó. Que vai mostrar qual tipo de usuário nós somos. Aqui você pode ver que eu dei o id, ó, depois do sinal de igual, e ele executou com sucesso. Ele executou com sucesso, né? O comando id mostrando que a gente é um usuário www.data, né? Que faz parte do grupo root,
beleza? Então, vamos tirar a prova original. Isso aqui num pentest, o que a gente faria? Vamos lá. Vou abrir um netcat aqui, ó. Traço NLVP 4444, beleza? Na porta 444. Deixa eu só conferir o meu IP dessa máquina aqui. Esse aqui, ó. 5. Copiar. Eu vou colocar a tela dupla para vocês verem aí em tempo real, beleza? Então, antes de eu executar aqui, se inscreve no canal, deixa o like aí e é nóis. Ó, e o seguinte, então vocês podem ver que aqui essa é uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês. Cada videoaula vai ser uma técnica diferente, porque há tipos de proteções diferentes. Porque não significa que funcionou, né, nesse nível de segurança que vai funcionar em outros níveis de segurança. E há vários níveis de segurança, há vários tipos de firewall que bloqueiam. E há vários tipos de programadores. Então, cada técnica, você tem que testar vários tipos de técnica. Então, vocês podem ver que a gente conseguiu fazer o bypass, ou seja, burlar o firewall do servidor aí do alvo, né? No caso fictício, né? Lógico, porque é crime, né, mano? Você fazer um negócio sem autorização. Então, eu não quero que vocês façam isso aqui num negócio que não é autorizado. Mas eu sei como é que é, eu sei que vocês vão fazer. Não adianta, né? É. Então, o que acontece? Então, a gente conseguiu. Essa é uma das técnicas que vocês vão aprender na próxima. Então, sem enrolação, mais enrolação, né? Que eu gosto de explicar bem pra vocês, né? Porque tem gente que reclama ainda que eu não explico. Eu explico até demais, cara. Então, o que acontece? Ó, eu vou executar o netcat, já que a gente já sabe que a gente consegue executar comando do servidor. Eu vou executar o netcat, então vou dar um nc. Vou mandar o netcat se conectar na nossa máquina, ou seja, na máquina do atacante. Vou fazer com que ele jogue a shell do servidor para a nossa shell aqui da máquina do atacante, que no caso é essa daqui, ó, que eu já está escutando na porta 4444, beleza? Então NC, vão colocar o IP da máquina de vocês, no caso a porta que a gente está escutando, 4444, e espaço, tracinho, e a gente vai dar um /bin /bash. Ó, vocês podem ver aqui, ó, connect. Ele está mostrando aqui no caso aqui, que o IP 192.168.1.14 conectou no nosso IP, cujo final é 15. Aqui, ó, no caso que está do lado, você vê. Então o servidor está conectado aqui. Vamos ver, vamos dar um id aqui também. Olha lá, você pode ver que ele está executando o comando. Vamos dar um ls-la. Ó, aqui ele listou os arquivos do servidor. Vamos dar um cat etc passwd para a gente ver a lista de usuários desse servidor. Ó, esse aqui é um arquivo totalmente confidencial do servidor. E a gente agora tem acesso. Só que a gente não está como usuário root, né? Que a gente não vai aprender, porque a gente já aprendeu isso, no caso, nas duas últimas aulas, é sobre como escalar privilégios dentro do servidor. Como deixar de se tornar um usuário, no caso aqui, comum, e um usuário root que consegue destruir o servidor inteiro, se quiser, né? E essa parte de reverse shell também não vou me aprofundar, porque a gente também já fez uma aula sobre isso. Então vai lá novamente na playlist de segurança ofensiva. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, se liga na próxima aula aí de outras técnicas de como burlar o firewall do Windows.
Do Windows não, desculpa, do servidor. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e assiste aí, porque senão dá trabalho, cara. Dá trabalho. Aqui, ó. Já deu erro até na máquina, ainda bem que eu terminei de gravar. Falou então, tamo junto. Até mais. Falou, tchau.